Olá, seja muito bem-vindo. E hoje nossa discussão, avançamos em nossas discussões e aqui a gente vai falar de transtornos menstruais. Então, levando em consideração que você já consumiu material anterior sobre fisiologia menstrual, se não, corre lá, vai assistir. Aqui a gente vai falar de sangramento uterino anormal. E aí a gente tomou como parâmetro algumas bases que variam de literatura para literatura, mas que a gente precisa ter noção para que a gente estabeleça e tenha muito claro o conceito. Que aí temos aspectos relacionados à duração, à frequência, a fluxo, que a gente entende como normal. Um ciclo padrão ele acontece de 28 em 28 dias, mas a gente pode ter variações na normalidade desde 24 até 38 dias. A gente vai falar que isso está normal quando de 20 em 20 dias a paciente está apresentando fluxo, ou de 45 em 45 dias os eventos menstruais acontecem. A gente falou que existe um fluxo de 5 a 80 ml. Então, um fluxo aumentado sugere a normalidade, um fluxo diminuído a 5 ml sugere a normalidade. E uma duração aí de 4,5 a 8 dias é que a gente entende como uma duração normal. E se isso está, por alguma razão, se apresentando de uma outra maneira, a gente fala de anormalidade. Então, basicamente, duração, o tempo de sangramento, o fluxo, são os parâmetros que nós utilizamos para poder entender essa cinética menstrual, essas características e esse padrão, e a partir daí nós vamos entender como normalidade ou como anormalidade. Para que a gente tenha continuidade, precisamos dominar alguns conceitos. Dentre esses conceitos, a gente tem o de amenorreia, que é uma ausência de menstruação por 6 meses ou 3 ciclos consecutivos. Você vai perguntar para a paciente, como que é teu ciclo? Aí ela vai falar que era de 28 em 28 dias. Se o tempo, de acordo com a data da menstruação, ao dia presente que você está atendendo a paciente, estiver além dos valores de 3 ciclos consecutivos, a gente vai falar que essa paciente tem amenorreia, ou 6 meses. Nós temos também o spotting, que é um sangramento tipo borra de café, um sangramento de escape intermenstrual relacionado com pílula anticoncepcional. O sangramento pós-menopausa, que é uma causa frequente de busca por atendimento, e a principal causa é a atrofia. Entretanto, a gente precisa sempre descartar o câncer de endométrio. Bem como a gente tem a sinusorragia, que é o sangramento pós-coito, que a principal causa é a ectopia, ou seja, tecido endometrial fora da sua área convencional. E aí o pênis entra em contato com esse tecido, ele é friável, sangra, mas sempre precisamos descartar câncer de colo. E aí, dando continuidade, é importante entender isso, porque as pacientes que estão apresentando sangramento uterino anormal, elas têm repercussões deletérias, como dor, dismenorreia, limitação para as atividades diárias, elas têm uma piora na qualidade de vida, existe uma influência sobre aspectos psicológicos e sociais, as pacientes podem ter sangramentos volumosos e abrirem quadros de anemia. Então, por isso a importância de manejar com cuidado, de atender de forma adequada essa paciente. O sangramento uterino disfuncional, a principal causa que nós temos é a anovulação. E dentro das causas fisiológicas, a gente pode falar, por exemplo, das primeiras menstruações, onde a paciente tem um ciclo ainda imaturo, ela tem uma fase proliferativa importante, e a gente tem proliferação do endométrio, por imaturidade do eixo, não vem a fase secretora, e quando vem, houve muita proliferação endometrial, e aí a paciente vai ter um sangramento volumoso. E também o climatério. Na primeira fase do climatério, é comum que a menstruação entre os seus ciclos ela se encurte, então a paciente vai ter uma frequência aumentada. Na segunda fase, justamente por perda de folículos, essas menstruações vão ficar mais distantes. Então, antes se falava de polimenorreia e oligomenorreia, hoje esses conceitos são abolidos e a gente fala de menstruações frequentes e de menstruações infrequentes. E dentro das causas patológicas, a principal causa que nós temos é a síndrome dos ovários policísticos, das quais a gente vai discutir um pouco mais adiante. Bom, então a gente precisa entender que o sangramento uterino normal ele pode ser oriundo aí de causas fisiológicas, de causas patológicas, e aí a gente vai adentrar um pouco mais nessas causas patológicas.
nós temos causas estruturais e causas não estruturais. Na abordagem dessa paciente é importante que a gente tenha em mente que as causas estruturais são pólipo, adenomiose, leiomioma e também causas malignas, é o popular PALME. E as causas não estruturais, coagulopatia, causas ovulatórias, causas endometriais, causas iatrogênicas e causas que não estão classificadas aqui anteriormente. Então, essas são causas possíveis para o quadro de sangramento uterino normal das pacientes que nos procuram. Como vamos manejar essas pacientes? Primeiro, é necessário que a gente classifique essas pacientes em estáveis ou instáveis. Se a paciente apresenta um sangramento uterino anormal e ela está com um quadro de instabilidade, nós vamos precisar estabilizar a paciente. E como faremos isso? Se ela estiver desaturando, vamos ofertar O2 segundo a sua necessidade. Reposição volêmica e avaliar a possibilidade de transfusão. E quais são os parâmetros? A gente, quando recebe a nossa paciente, ofertamos O2, sacamos uma amostra, essa amostra é enviada para o laboratório porque nós vamos solicitar um hemograma. Se ela tiver com hemoglobina menor que 9, plaquetas menor que 100, é um indicativo de que vamos precisar transfundir. E o ácido tranexâmico, 1 grama via oral em 10 minutos, via endovenosa, pessoal. Existe a possibilidade também de fazer o ácido tranexâmico em via oral, 500 mg, de 6 em 6 horas por até 4 dias. Mas aqui a gente tem essa possibilidade de, no quadro instável, infundir 1 grama endovenoso em 10 minutos, seguido de 1 grama 1 miligrama por quilo por hora, tá? A gente vai fazer essa abordagem para paciente instável. E aí, após estabilizarmos a paciente, vamos abordá-la no sentido de identificar qual é a causa desse sangramento. Se a paciente estiver estável ou após a estabilização, aí a gente faz uma história clínica bem detalhada, antecedentes ginecológicos da paciente, nós fazemos também, perguntamos sobre eventuais problemas de coagulopatias, discrasia sanguínea, o histórico patológico pessoal dessa paciente, os antecedentes patológicos familiares, se houveram quadros parecidos anteriormente. E aí fazemos também o exame físico completo dessa paciente. Solicitamos exames laboratoriais, dentre eles beta-HCG, porque necessitamos descartar gestação. Fazemos a avaliação tireoide, então, com TSHT4, TPA, e também solicitamos outra vez o hemograma. E uma ultrassonografia transvaginal, porque aí nós estaremos avaliando todas essas causas estruturais e causas não estruturais. Existe um arsenal terapêutico importante, por exemplo, a progesterona de segunda fase, que nós podemos fazer o acetato de hidroxiprogesterona por 14 dias, porque justamente o hormônio que a paciente ela não está dispondo, e essa paciente pode usar de 14 em 14 dias, isso é para manutenção, tá, pessoal? Não é para o tratamento agudo. Podemos fazer a utilização de anticoncepcional oral combinado e até deixar a paciente amenorreia, utilização do DIU com levonorgestrel e o AINE. O AINE, ele vai ser um inibidor da ciclooxigenase e através disso ele inibe o sangramento. É uma possibilidade terapêutica. E análogos de GnRH, mas que tem efeitos adversos que as pacientes tendem a não tolerar. Então a gente faria em último caso. Então, dando esse panorama geral, necessitamos de receber a paciente, avaliar se ela está estável ou se ela está inestável. Se ela estiver inestável, precisamos estabilizá-la com essas medidas gerais das quais a gente discutiu. E aí depois a gente parte para as medidas específicas após a paciente estar estável, identificando qual a causa desse sangramento através das causas estruturais e das causas não estruturais. E, obviamente, temos um tratamento agudo e um tratamento de manutenção. Agora, importa considerar que, após identificado a etiologia desse sangramento, vamos fazer um tratamento direcionado. Se ficou alguma dúvida, comentem. Vocês podem perguntar. Um abraço